como alguém que é do norte, eu vejo isso acontecer o tempo todo, que é, à medida em que os nossos argumentos vão chegando, saindo da nossa bolha norte, falando do meu caso, vão alcançando cada vez mais espaço, vem sempre esse primeiro susto, de certo modo, de que, nossa, como assim você não é do eixo Rio-São Paulo? Como assim você não é do eixo Sul e Sudeste? E a gente, pelo menos na minha experiência, a gente sabe que isso em grandes possibilidades, assim, ele fecha portas mesmo. Literalmente, há um certo tipo, olha, que pena que você é daí, né? Se você de repente estivesse aqui. Então, eu fico muito feliz com, de certo modo, esse momento que a gente está vivendo na internet, em que novas figuras pensadoras, que não são só do eixo sul e sudeste, têm a chance de mostrar para o Brasil, literalmente, outros modos de pensar, outros pontos de vista. Para mostrar que o que o norte quer, o que o nordeste quer, não necessariamente é aquilo que o eixo Rio-São Paulo, através de anos na mídia, fica nos dizendo, que é um desenvolvimentismo maluco, né, que é transformar toda e qualquer cidade numa megalópole como São Paulo, que o modo de pensar de quem está em São Paulo é o modo de pensar mais adequado ao capitalismo que nós temos aí, né, que ó, é o jeito que esse cara pensa, é que deve ser prestado atenção, e que o jeito que nós pensamos é só um jeito de, olha lá, ambientalistas, olha só, populações quase pets do Brasil, né? Então eu fico muito feliz em ver figuras como você surgindo, e parte do meu convite de trazer aqui é para que cada vez mais pessoas te conheçam, porque eu acho que é bom mostrar que nós temos, ao mesmo tempo, a capacidade de sermos muito bem articulados, e aí você é um exemplo disso, você fala muito bem, você tem referências e bases para aquilo que você fala, mas ao mesmo tempo você é uma pessoa divertida, sabe? Eu acho que isso. Exatamente. Eu acho que isso é o suprassumo do que é ser brasileiro. A gente é um povo feliz, a gente é um povo sensual, a gente é um povo que conta história, mas a gente não é um povo idiota. Eu tenho uma obra do Davi Copenaua que eu adoro, Povo de Teuzi. O Davi Copenaua, eu acho que é uma máxima do Davi Copenaua, que inclusive está presente em um dos meus livros, que é: todos os povos são etnocêntricos. O final do meu mundo é a fronteira do meu povo. Até a fronteira do meu povo é o final do meu mundo. Daqui para lá eu já não sei mais o que significa, mesmo que está presente em mim. Então, para mim, uma árvore significa isso, dentro do meu povo. Quando eu saio para uma outra fronteira, ela já não tem o mesmo significado, então eu desconheço. Então é o limite do meu mundo. Todos os povos são etnocêntricos. Eu acho que o melhor da máxima é o que vem a seguir. Todos os povos são etnocêntricos. Só o povo europeu foi etnocida. E a colonialidade, Excelente. todos os povos são etnocêntricos. Todos os povos são etnocêntricos. Todos. O nosso modo de viver, a plataforma que estrutura a nossa concepção e o que a gente compreende, como a gente traduz o mundo, é limitada ao nosso modo de viver. Exato. É limitada ao lugar em que ocupamos. É limitada ao tempo em que vivemos. É limitada às experimentações de vida que são condicionadas ao lugar em que estamos. Então, buscar muito da antropologia é procurar se distanciar desse etnocentrismo, que é a experimentação da vida, pelo lugar em que ocupamos, para aproximar a experiência do outro a partir de razões que sejam endógenas a ela. Então, quais os significados são produzidos por aqueles sujeitos para que compreendam as suas relações? E eu não vou em busca... Olha, a tradição, eu não vou em busca... Eu tenho que começar uma frase e terminar ela, não é possível, né? Eu não vou em busca, então, da definição dessa experiência, mas da compreensão dessa experiência. As propostas analíticas ocidentais, eu vou já apresentar de que modo isso se relaciona com São Paulo, com esse modo de viver, com essa psicopolítica liberal que é produzida por essas megalópolis absurdas, e como essas megalópolis entendem que esse modo de viver precisa ser implementado por outras experiências locais, que não necessariamente precisam, mas é a partir desse etnocentrismo. Então, nós se afastamos do que é produzido por essas comunidades, que são supracomunidades, ou megalocomunidades, ou cidades, ou regiões, ou lugares, ou estados. A gente se distancia do que é produzido deles de maneira endógena, como significado, e se aproxima da definição. Sempre que as propostas analíticas ocidentais se aproximam da definição e se distanciam da compreensão, elas falham. Saquei. Excelente, excelente. Ô, Samuel, eu me considero uma pessoa que eu gosto muito de tentar trazer tentar simplificar na medida do possível o mundo em que eu vivo, o mundo em que eu vejo. Se eu tenho um talento, eu diria que é esse, é de olhar para um negócio que, de certo modo, está um pouco mais complexo e falar, talvez eu consiga traduzir.
Então eu vou tentar traduzir o que você acabou de falar. É que é isso. Todas as vezes que se tenta definir, mas não compreender, a gente tem um problema. E A gente tem um problema. eu achei essa definição sensacional. Até quando a gente procura, até a noção do compreender é definidora. Porque o que é a noção do compreender? É isso, ele é assim mesmo. Mas isso é definir, isso não é compreender. Mas eles são assim mesmo. Quando você procura compreender, você define. Não, mas eles são assim mesmo. Não, mas o Nordeste é assim mesmo. Não, mas Fortaleza é assim mesmo. Isso não é compreensão, isso é definição. Compreender é acessar a experiência. Mas como acessar a experiência? Procurar de que modo ela acontece. Por que ela acontece? Quem faz com que ela aconteça? Como ela acontece? Onde ela acontece? Se distanciar da definição. No texto da Venadais, que é um texto que chama O Ato de Testemunhar, tem uma personagem que eu acho interessantíssima, que chama Asha. Que, inclusive, eu tenho 3 produções. Uma produção vai ser publicada como livro, falando da experiência da deficiência, que é o que eu pesquiso. A outra falando sobre o trânsito pela pandemia e de que maneira esse trânsito pela pandemia transformou a atuação. Então, é uma produção pensando sobre o trabalho, sobre o modo de produção. E uma outra é falando sobre a experiência da deficiência também, mas em uma outra região daqui do Nordeste. E o rap? Então, são 3. E tem uma música também, que é falando sobre as relações... Eita Deus! Tem uma música também... Tem uma música também que é falando sobre as relações interraciais, que eu acho que já está pronta, inclusive, mas que eu preciso ainda fazer a arte da música. Inclusive, aquele seu vídeo sobre o casamento, sobre o romantismo, sobre como, onde você fala que os casais, em sua maioria no Brasil, são formados por pessoas da mesma classe. Eu achei aquele vídeo brilhante, cara. Mais de 60% a gente se casa assim, por mais que a gente é complicado, né? Porque mais de 60% dos brasileiros se casam entre as mesmas classes e as mesmas raças. Então há um movimento de negação. Assim, tem um outro vídeo que ainda não está pronto, não está pronto assim. Está pronto, mas eu ainda não encontrei o momento oportuno para publicar, porque eu vou esperar essa discussão voltar, porque em algum momento ela vai voltar. Então eu espero é um vídeo falando sobre o modelo familiar hegemônico. Porque há um modelo familiar que é apresentado e que busca se estabilizar o tempo inteiro, mas que é um modelo familiar que não traduz a realidade da experimentação da família brasileira. Porque se 11 milhões de mulheres no Brasil são condicionadas a chefiar suas famílias, e é um número significativo esse, 11 milhões de pessoas no país, mas o país tem 200 e tantas milhões de pessoas. Mas dessas 200 e tantas milhões de pessoas, você vai levar em consideração que você tem crianças, que você tem idosos, que você tem jovens, que você tem adolescentes, que todas essas pessoas não constituem ainda família, como chefes de família. Então, 11 milhões de mulheres que chefiam as suas famílias sozinhas é um número extremamente significativo. Se 11 milhões de mulheres no Brasil chefiam as suas famílias sozinhas, o modelo familiar que é tentado apresentar já não dialoga com esse. Então, o que é esse modelo familiar? Esse vídeo ainda não está pronto, mas eu procuro refletir sobre ele. Você sabe onde eu vou... Meu Deus do céu, vou precisar tomar cuidado com isso que eu estou falando. Vai. Aqui estamos entre amigos. Então, aqui, para todo mundo que está aqui, só para nós e para todo mundo que está aqui. Você sabe onde a família de... Você sabe qual propaganda aquela família que está na margarina estampou antes da margarina? A propaganda do governo de Hitler. Ora. O modelo familiar apresentado como é claro que esse não é uma proposta que nasce por uma razão higienista, mas ela é incorporada por uma razão higienista, em especial no governo de Hitler. Então, esse modelo familiar é incorporado de maneira que passa a instrumentalizar uma razão para promover a higienização social. E esse modelo esse modelo que você fala é o modelo homem, mulher, filhos, é isso? Homem, mulher, filho e cachorro. Entendi. Porque se a gente for acessar a experimentação das famílias brasileiras, a gente vai ver que esse modelo é quase real. Exatamente. Porque ele é intraduzível. Porque mesmo que seja um homem ou uma mulher, um filho e um cachorro, às vezes são pessoas que são de outro casamento. E são 2 filhos, que é um filho de um casal e um filho de outro. E o cachorro é um cachorro caramelo, gente. Não é um cachorro de raça. Então, onde é que está esse modelo? Esse modelo não se traduz na experimentação de vida social do brasileiro. Só que esse modelo, para Judith Butler... Samuel, é a propaganda do caju que a gente viu essa semana, né? Do caju numa árvore estranha. Para Judith Butler, a norma social, ela procura a estabilização na repetição, na performatividade. Como que essa repetição ela é apresentada?
se apresenta e se busca incorporar e repeti-la. Então, eu vejo o modelo familiar, eu assimilo, incorporo e procuro repeti-lo o tempo inteiro. Então, eu vou buscando esse padrão. Mas eu não reconheço esse padrão. Em razão de quê? É a razão da sua inexistência. Porque é uma razão ínfima. Então, como é uma razão ínfima, frente à realidade social do Brasil, você não vai encontrar esse padrão. Então, o que é esse modelo familiar? Como que surge esse modelo familiar? Como que ele é incorporado como uma ferramenta higienista? Como que ele é traduzido na experimentação de vida social do brasileiro? E como esse modelo familiar hegemonista passa a negar a experimentação familiar de fato do projeto nacional brasileiro. Porque as famílias do Brasil são compostas de... Primeiro que não é família, são famílias. Não é uma família, são famílias, são várias. Eu, por exemplo, fui educado pela minha mãe, pela minha avó e pelo meu tio. E moro com a minha irmã. Então, eu não correspondo a esse modelo familiar. Eu não sou uma família. Então, eu tenho um vídeo falando sobre isso. E falando sobre... Mas porque esse vídeo é em função de quê? Em função da proibição do casamento LGBTQIAPN+. O casamento homoafetivo. Você teve uma votação no Congresso Senatorial lá. Então, apresenta de que maneira esse projeto de família, ele procura a estabilização na repetição, mas ele não consegue ser traduzido pela experimentação de vida social do brasileiro, e assim ele tenta negar os outros modelos familiares que procuram, na verdade, ser incorporados. Porque o que se quer não é outra coisa, mas se incorporar à noção de família é uma realidade que já existe. Porque pessoas, embora não haja uma união estável que seja instituída por uma razão legal, mas essa união estável não deixa de acontecer. Então, o que eles querem? Ser reconhecidos como modelo familiar, totalmente. E não destruir, mas incorporar, robustecer. Então, tem um vídeo falando sobre isso. Ainda não está pronto porque eu estou esperando. Como que eu faço? Eu produzo um vídeo, deixo guardado. Eu espero a discussão sobre ressaltar novamente as mídias sociais. Quando eu vejo que a discussão está efervescendo novamente, eu libero o vídeo. Esse já está pronto, mas ainda não vai lançar. Mas o próximo que eu vou lançar é sobre a concepção. Eu vou fazer um recorte sobre... Mas eu não vou falar, porque eu vou dar spoiler do meu vídeo e ninguém vê. Né? Então... Excelente.